Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 7 de julho de 2026. As novas pistas sobre a misteriosa energia escura no maior mapa 3D já criado do universo, parte 1. Um poderoso instrumento com 5.000 olhos de fibra óptica revelou um mapa do universo que desafia nossas ideias sobre o cosmos. Mais de 47 milhões de galáxias e quasares e 20 milhões de estrelas compõem a imagem sem precedentes obtida pelo instrumento espectroscópico de energia escura, DESI, instalado no telescópio Maia, no Observatório Nacional de Quittepeque, no estado americano do Arizona. Isso representa mais de 6 vezes o número de galáxias e outros objetos cósmicos registrados por todas as medições anteriores combinadas. A imagem obtida pelo DESI abrange uma distância de 11 bilhões de anos-luz, o que significa que ele registrou galáxias em estágios muito iniciais, próximas à origem do universo, que é estimada em cerca de 13,7 bilhões de anos, de acordo com a pesquisadora Luz Ángela Garcia, doutora em astronomia pela Universidade EXI, na Colômbia, que falou à BBC Mundo. Serviço em língua espanhola da BBC. Esse marco nos permite entender melhor a estrutura das galáxias e como elas se formaram, mas também fornece novas pistas sobre a matéria escura, um dos maiores mistérios da ciência. Rastreando o céu durante 5 anos, o DESI mapeou 1/3 do céu, com capacidade para medir mais de 100.000 galáxias por noite. Com seus detectores de fibra óptica, o instrumento consegue medir o espectro das galáxias e, assim, calcular o quanto o universo se expandiu a partir do percurso que a luz faz dessas galáxias até a Terra. Mas a outra grande conquista do DESI é que ele aponta para uma nova maneira de entender a energia escura, um componente que compõe 70% do universo e atua como uma força que acelera sua expansão. A ciência ainda sabe muito pouco sobre a energia escura. Até o momento, acredita-se que ela se comporte como uma constante cosmológica. Essa constante cosmológica é um fator que Albert Einstein adicionou às equações de sua teoria da relatividade geral e explica por que o universo permanece em um estado estável de expansão, como explica Claire Cameron em um artigo na Scientific American. As novas observações, no entanto, reforçam uma ideia que o DESI já vinha apontando há algum tempo: a energia escura não é estável, mas sim evolui. Em 2025, o DESI já havia sinalizado que o efeito antigravitacional da energia escura poderia estar enfraquecendo. À medida que o espaço se expande, o espaço entre as galáxias aumenta e, por sua vez, a energia escura acelera essa expansão. Mas se a energia escura estiver realmente enfraquecendo, isso poderá influenciar nossa compreensão do universo. Até agora, a visão mais aceita era de que a energia escura permanecia praticamente inalterada. Os anúncios do DESI sobre a energia escura podem implicar uma mudança radical no modelo para explicar como o universo funciona, o equilíbrio entre energia e matéria e qual poderia ser o seu fim. Se for esse o caso, existe até a possibilidade de chegar um momento em que a energia escura esteja tão fraca que a gravidade comece a atrair as galáxias, causando o que os astrônomos chamam de Big Crunch. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece que, o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Capitão X, como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas, ainda aí, não há transição brusca,
porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais, ao segundo pertencem os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita, os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea, os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento, do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou, melhor, dos fluidos perispiríticos, inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis, pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Na Revista Espírita de março de 1866, Allan Kardec esclarece: todos os corpos da natureza, minerais, vegetais, animais, animados ou inanimados, sólidos, líquidos ou gasosos, são formados dos mesmos elementos, combinados de maneira a produzir a infinita variedade dos diferentes corpos. Hoje a ciência vai mais longe, suas investigações pouco a pouco a conduzem à grande lei da unidade. Agora é geralmente admitido que os corpos reputados simples não passam de modificações, de transformações de um elemento único, princípio universal designado sob os nomes de éter, fluido cósmico ou fluido universal, de tal sorte que, segundo o modo de agregação das moléculas desse fluido, e sob a influência de circunstâncias particulares, ele adquire propriedades especiais que constituem os corpos simples. Esses corpos simples, combinados entre si em diversas proporções, formam, como dissemos, a inumerável variedade de corpos compostos. Segundo essa opinião, o calórico, a luz, a eletricidade e o magnetismo não passariam de modificações do fluido primitivo universal. Assim, esse fluido que, segundo toda probabilidade, é imponderável, seria ao mesmo tempo o princípio dos fluidos imponderáveis e dos corpos ponderáveis. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de julho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.